Olá, mais uma vez é um prazer ter você nesse vídeo. Atendimento via WhatsApp permite o cliente passar o atendimento de atendente, criar filas, criar chatbot, criar conexões. A depender do plano que você escolheu ou a depender do plano que você vai passar para o seu cliente, tem a opção de múltiplos números de WhatsApp, múltiplos atendentes de WhatsApp, o que a gente vai chamar de filas, são os departamentos ou atendentes, e conexões são a quantidade de números de WhatsApp que vão estar linkados ao sistema. Lembrando que um atendente pode participar de várias filas, que são vários departamentos, e também pode atender vários números com o mesmo ou com outro departamento. Então você tem uma opção infinita aqui de configurações. A empresa pode ter 3 números, cada um com um atendente, ou cada número com 2 atendentes, ou um atendente trabalhando nos 3 números e outros com números individuais. E você pode fazer toda a estrutura de atendimento sua aqui, conforme a demanda do seu cliente ou a sua demanda, se você for o cliente final. Essa aqui é a tela inicial do sistema, a tela do administrador, com o dashboard. Na tela de dashboard, nós temos algumas informações importantes do sistema. Lembrando que essa tela é sempre a tela do administrador. A gente está numa empresa teste e essa empresa teste, esse usuário é o administrador desse sistema. É ele que vai definir as filas, o chatbot, os atendentes, os números que vão ser logados no sistema. Então ele tem todas essas abas de configuração aqui à esquerda para poder trabalhar com o sistema. O dashboard basicamente te dá uma visão dos atendimentos do dia, filtrar por um período ou por uma data, para você saber algo específico, e te dá uma visão geral dos atendimentos, o que está acontecendo, realizado, tempo médio, tempo de espera e avaliações aqui dos seus atendentes. Nesse caso a gente só tem aqui o administrador. Se você habilitar as avaliações, logo a gente chega lá. Então você, como administrador, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a sua conexão. Então você vai vir à esquerda, conexões, adicionar um novo WhatsApp, você vai colocar um nome para esse WhatsApp, o meu WhatsApp padrão. Uma mensagem de saudação. A mensagem de conclusão é a mensagem quando você termina o atendimento e essa mensagem vai chegar para o seu cliente. Coloquei uma mensagem aqui de conclusão. Caso você for trabalhar com horários de expediente, aqui também você tem uma mensagem para quando a pessoa entrar em contato e você não estiver no horário de atendimento desse WhatsApp, E a mensagem de avaliação, que é que vai chegar para a pessoa depois que ela avaliar o atendimento, se caso isso for necessário no seu negócio, se você for usar. Não vou colocar no momento. Aqui as filas, a gente já vai voltar aqui, porque a gente ainda não tem fila, e vamos adicionar. Ok, o WhatsApp foi salvo. Agora eu vou espelhar o WhatsApp aqui para concluir essa configuração. Clicar em QR Code escaneado. Então o número de WhatsApp aqui já está conectado ao sistema. Continuando as configurações, depois do WhatsApp estar conectado ao sistema, nós vamos montar as filas. Mas antes disso, aqui, se o seu plano contemplar ou o plano que você montou para o seu cliente contemplar mais de uma conta de WhatsApp, basta ele adicionar outra conta de WhatsApp aqui. Então aqui ele vai poder adicionar quantas contas de WhatsApp o plano contemplar. 1, 2, 3, 4, quantas forem habilitadas no plano inicial. E agora a gente vai falar das filas e chatbot. Definindo então, a conexão é o número do WhatsApp do atendimento, que pode ser 1, pode ser 2 números, 3, como eu disse antes, quantos o plano contemplar. As filas e chatbot, elas são os departamentos da empresa. É para onde o seu cliente vai ser direcionado, o atendimento dele. E dentro de cada fila pode-se criar um chatbot. Então você pode ir levando o cliente dentro de uma fila específica de uma área pelo um chatbot. E aí a qualquer momento o atendente que vai ser responsável por aquela fila, por aquela área, pode entrar na conversa, atender o cliente. Vamos adicionar uma fila. Vamos colocar. A primeira fila que eu criei foi a fila suporte. Eu vou criar mais 2. Para servir como exemplo, vou adicionar essa fila. Ela já vai entrar aqui. Coloquei uma cor, coloquei o nome e uma mensagem de saudação. Vou criar mais 2. Nesse momento eu tenho 3 filas criadas: vendas, produtos e suporte. Cada uma tem a sua mensagem de saudação, filas criadas. Depois a gente volta nelas também para criar os boots dessas filas. E agora a gente vai até usuários. Aqui a gente tem apenas usuário administrador. A depender também do plano que foi contratado ou que você vai oferecer ao seu cliente, ele vai ter um número de usuários aqui determinado. Nesse caso, vamos adicionar mais um usuário. Coloquei atendente 2, vou definir agora a senha e o e-mail. Definida a senha e e-mail desse atendente, a gente vai definir o perfil dele. Qual que seria o perfil dele? Ele pode ser user, que é um usuário atendente mesmo, e um admin, que vai ter os mesmos privilégios
do usuário empresa teste 1, que é esse que a gente está usando. Eu vou colocar ele como um user. E aqui a gente vai definir quais são as filas que ele vai tratar, esse atendente. Nesse caso, eu vou colocar esse atendente só para produtos e vendas. Suporte não vai ser ele. E vou adicionar. Já temos um segundo atendente aqui. Ó. Voltando em usuários, nós temos dois. Lembrando que esse usuário aqui, esse user, ele só trata as filas de vendas e produtos. A de suporte ele não trata. E agora a gente vai editar o admin. O admin do sistema, ele pode ter filas ou não. O ideal é que o admin do sistema ele esteja em todas as filas, para ele poder até acompanhar. Mas nesse caso a gente vai colocar ele apenas na fila suporte e salvar. Voltando ao dashboard, eu vou mostrar para vocês que eu loguei também no atendente 2. Tá aqui, ó, eu tô logado aqui, atendente 2. E se a gente for em atendimentos, você vai ver que ele só tem a fila produtos e vendas. Ele não tem a fila suporte. Se a gente vier em atendimentos aqui no usuário empresa teste 1, você vai ver que ele tem só a fila suporte. É a única fila que ele pode atender. Então nós dividimos já os atendentes. Aqui no admin, a gente vai fazer uma outra configuração. A gente vai vir em conexões, vai editar e vai colocar essa conexão aqui, que é o nosso WhatsApp principal no caso, colocar todas as filas nele. Tá aqui, todas as nossas filas estão logadas nesse WhatsApp aqui. Vou salvar. Como eu disse anteriormente, aqui as possibilidades são infinitas, porque se tiver um outro número de WhatsApp aqui conectado, sem ser esse nosso principal, você poderia adicionar outras filas nele, deixar determinadas filas para determinados números, ou até mesmo você poderia colocar as mesmas filas em números diferentes, entende? Então você poderia ter dois números e a fila suporte estar nos dois números. Então aqui as possibilidades são infinitas, como eu disse anteriormente. Feito isso, o nosso atendimento já vai funcionar. Acabei de enviar uma mensagem, tá aqui, ó, essa aqui que eu enviei. Ele está sem fila porque eu não escolhi uma fila, mas se eu colocar aqui para vocês verem a mensagem, podem ver que o boot eu mandei oi e o boot me respondeu: olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao atendimento. Escolha 1 para produto, 2 para suporte, 3 para vendas. A partir do momento que eu clicar em qualquer um desses números, eu já sou direcionado para o boot da fila que eu quiser. Eu vou responder aqui, como a gente está na fila de suporte, eu vou responder 2 suporte. O boot não vai me responder nada porque a gente não tem um boot da fila suporte. Ele já vai me dizer que esse cliente já está na fila suporte. Então tá aqui, ó. Eu sei que eu já tenho um cliente aguardando nessa fila. Se eu entrar aqui no atendente 2, que só tem a fila produtos e vendas, você pode ver que ele não tem ninguém atendendo nem aguardando. Por quê? O cliente escolheu a fila suporte e ele não atende a fila suporte. Aqui, antes da gente começar a falar dos boots, eu já vou entrar aqui no atendimento para vocês verem como é que funciona. Aqui o atendente vai aceitar o atendimento. A partir desse momento ele está atendendo o cliente. Você pode ver que ele já mandou a mensagem de saudação, que é a mensagem de saudação do suporte. Vamos lembrar? Fila, ó a mensagem do suporte. Olá, você está no atendimento Mercado Cotia. Voltando no atendimento, aqui o que a gente está atendendo, olha o que ele respondeu. Olá, você está no atendimento Mercado Cotia. Aqui você vai poder mandar para o cliente arquivo, emoji, mandar áudio se você quiser. E você pode assinar ou não a resposta. O que é assinar? É mostrar o nome do atendente da fila que está aqui. Se eu responder para ele, olá, bom dia, assinado, como vai chegar para ele? Empresa teste 1, olá, bom dia, chegou assinado. E a partir daqui, você pode conversar com o cliente normalmente. Feito esse atendimento, o que a gente pode fazer aqui? Que a gente pode retornar ele para a fila, concluir o atendimento ou transferir ele de atendimento. Como transferir? A gente joga aqui, busca a fila e joga ele lá para vendas e transfere. A partir desse momento, ele foi colocado lá na fila de vendas. Ele já sumiu daqui, ó. Esse cliente que é o Mercado Cotia já sumiu daqui. Eu não tenho mais ele aqui, ó. Onde ele está? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Ele foi transferido para vendas e ele está aqui aguardando. Se a gente já tivesse o chatbot funcionando, ele ia entrar num chatbot primeiro. Mas como a gente não tem o chatbot ainda, está só transferindo de atendente, vamos aceitar. Agora a gente já está atendendo esse cliente e a gente pode conversar com ele. Escrevi olá, bem-vindo, assinado, e aqui ele já está conversando com o atendente 2, ó, já na fila de vendas. Outras ferramentas que eu já vou explicar aqui antes da gente partir para o boot. Agendamento. Nesse momento você pode automaticamente pegar esse cliente, que é o Mercado Cotia, deixar uma mensagem para ele. Aqui eu estou usando um exemplo como se fosse uma clínica ou algo do tipo. Imaginamos que eu atendi esse cliente, marquei uma consulta para ele e agora, antes de terminar o atendimento, eu vou mandar um lembrete para ele.
que a consulta dele foi agendada para o dia 26/4 às 13, favor confirmar sua presença. E vou colocar para essa mensagem ser enviada um dia antes, tá aqui ó, um dia antes, no dia 25, 13 horas. Adicionar. O agendamento foi salvo. Se eu entrar na aba agendamentos, ele vai estar aqui ó, o contato, a mensagem e a data que foi agendado pendente, porque ele só vai ser enviado às 13 e agora ainda são 9h20. Olha que coisa extremamente interessante. Então o próprio sistema agendou uma mensagem para esse cliente e esse cliente vai receber essa mensagem automaticamente às 13 horas e ele vai poder responder essa mensagem se ele quiser, confirmando. E aí você pode fazer uma fila de confirmação e aí você vai ter todas as confirmações dos clientes e vai poder reagendar caso algum cliente falhe ou algum cliente diga que não vá. Olha que interessante, isso é só uma maneira de usar essa ferramenta. Ela pode ser usada em inúmeras outras coisas, só fiz esse exemplo para vocês. Vamos fazer o exemplo de outra ferramenta aqui. Eu vou sair aqui, vou entrar em tags, nova tag, criei uma nova tag aqui, vou adicionar ela, cliente novo, tá aqui ó, vou adicionar, a tag foi adicionada, vou voltar lá no atendimento e vou colocar essa tag nesse cliente. Então toda vez que eu consultar tag cliente novo, vai aparecer esse cliente aqui. Então são tags para você ajudar você na sua pesquisa. Tá aqui, quando eu clicar isso daqui, ele vai aparecer cliente novo aqui. Uma outra solução bem legal é a solução do respostas rápidas. Vou clicar aqui, vou criar uma nova resposta. Aqui eu criei uma mensagem, o atalho dela é tarde e eu coloquei: olá, ótima tarde, bem-vindo ao atendimento Mercado Cotia, no que posso lhe ajudar? Vou salvar. Então, vamos voltar lá no atendimento. Aqui no atendimento, vou voltar aqui e eu posso colocar aqui /tarde. Olha lá, ele me traz a resposta rápida. E aí basta eu dar um clique em enviar. Isso aqui tem também muitas utilidades, muitas mesmo, porque dependendo do tipo de serviço que você presta, dependendo do seu atendimento, do seu negócio, vão existir várias respostas que seus atendentes vão responder com muita frequência. Então, você tendo esses atalhos, adianta muito aí o seu trabalho. Basta você ter ali anotadinho qual é o atalho para cada resposta. E uma coisa muito interessante também que tem que ser dita é que as respostas rápidas, eu cadastrei mais duas aqui para a gente ver, elas são individuais por atendente. Então, esse atendente aqui, que é o nosso atendente 2, tem 3 respostas rápidas. Já o atendente admin, né, que é a empresa teste 1, a gente foi em respostas rápidas, eu só cadastrei uma para ele. Então cada atendente tem as suas respostas, que é bem interessante, porque daí cada atendente pode personalizar suas respostas individualmente ou seguir a norma da empresa. Cada um tem a sua. Isso é bem legal. A gente vai falar agora dos chatbot, mas para isso a gente vai criar uma nova fila. Bem rapidamente, até para repassar para vocês, mas bem rapidamente a gente vai criar uma nova fila. A gente está aqui no admin do sistema, né? Só ele pode criar uma fila. A gente vai vir em filas e chatbot, adicionar uma nova fila. Adicionei a fila, conhecer sistema Zap Fácil, coloquei uma cor e uma mensagem de saudação. Vou adicionar, fila adicionada. As coisas importantes que a gente não pode esquecer agora. A gente tem que vir em usuários e colocar qual usuário vai ser responsável por essa fila nova que a gente criou. Eu vou colocar aqui, salvar. Outra coisa importante, em conexões, a gente também precisa anexar essa nova fila à conexão que a gente deseja, que no caso é a única que a gente tem aqui. Poderia ser outra se tivesse mais. Ok, agora a fila está ok para iniciar os atendimentos. No atendimento está aqui a fila já configurada e a gente vai agora criar o boot. Filas e boot novamente. É bem importante ressaltar aqui que para cada fila, ou você preferir para cada atendente seu, que aqui você vai poder definir fila como você quiser, você pode criar um boot. É muito importante entender que o boot, ele basicamente é criado quando você tem a intenção de dar opções para o seu cliente sem ele ter que entrar em contato com o humano. Essa é a melhor maneira de você criar um boot. Se você tem um serviço, por exemplo, como suporte, saiba que precisa de um contato humano, ou que vendas, por exemplo, que o cara vai ter que entrar em contato para fazer um orçamento ali na hora ou falar alguma coisa, é bom que seja da maneira que a gente fez anteriormente aqui no vídeo, que já vá direto para uma fila onde o atendente saiba que ali ele tem que atender pessoalmente, né? Atendimento humano. Ou coloque ele numa fila onde ele vá até o boot vá até um determinado ponto e dali o atendente responsável por aquela fila, já sabendo que o cliente chegou até o final do boot ali, não tem mais respostas para ele, encaminhar ele para a fila de vendas. Por exemplo, a gente vai fazer um boot para conhecer o sistema Zap Fácil, até um ponto onde o atendente dessa fila transfira ele para vendas, que é já para adquirir o produto. Isso é bem importante. Essa parte de pensar o seu boot, de como o seu sistema vai rodar, depende bastante de como a sua empresa funciona, de que tipo de atendimento você vai fazer. Mas vamos lá, vamos criar o boot. Então a gente tem aqui, a gente vai clicar aqui, a gente tem os dados da fila e aqui começa a adicionar as opções. Vamos adicionar a primeira. Eu vou criar aqui rapidamente a primeira para vocês entenderem aqui a estrutura. A estrutura funciona da seguinte forma: quando o cliente entrar na fila, vão aparecer as opções para ele. Dentro dessa opção, quando ele escolher quero testar o sistema, vai aparecer
os submenus desta opção, que é eu quero testar agora, quero mais informações. E dentro desses submenus vão aparecer os submenus da opção, que é o testar agora. Eu vou colocar transferindo atendimento. Aqui é para o atendente que está nessa fila entender que a pessoa quer falar com outro atendente e ela transfere para vendas. Ou ela mesma atende, a depender do seu negócio. Como eu te falei, depende muito de quantos atendentes você tem, quantos setores você tem. Aqui, nesse caso, a gente está dando um exemplo para o atendente que está nessa fila aqui entender que o cliente precisa falar com alguém. E aqui, se ele quer mais informações, a gente manda alguns vídeo da revenda, e digite 0 para voltar. Sempre é bom colocar o digite 0 para voltar aqui e salva. Então essa é a opção 1 do nosso boot dessa fila. Nós vamos colocar a opção 2 agora. E agora eu vou fazer com vocês entenderem. A gente vai adicionar mais um aqui, ó. Aí você pode ver que ele faz uma outra árvore aqui. A gente vai colocar essa daqui como conhecer o sistema e um texto. Esse texto aqui. Sempre salva aqui, não esqueça. Salvou. Agora você pode adicionar sub-itens ao item 2. Vamos adicionar. Primeiro vai ser ver vídeo do sistema. Vou salvar, não vou colocar texto. E vou adicionar um sub-item, vídeo. E o texto que vai aqui. Salvar. Salvar. Nunca esqueça de salvar, é bem importante. Na nossa árvore do item 2, a gente vai colocar um outro item, o sub-item 2 do item 2. Salvar, adicionar, nunca esqueçam de salvar. Até é legal você já ir salvando aqui também, caso, porque senão se você clica fora, você perde o que você digitou. E aqui nós temos um boot bem simples, com 2 opções e 2 sub-itens dentro de cada um. Caso você tenha um tipo de negócio, um tipo de atendimento, onde você saiba que o cliente vai entrar em uma das opções que já é para falar com o atendente, não faça boot, faça que nem a gente fez da primeira vez, que já fica na fila e o atendente já entra atendendo humano, né? Já atendendo mesmo. Se você tem alguma coisa do tipo conheça nossos produtos, tutoriais, que você sabe que o cliente pode encerrar o atendimento por ali mesmo, você faz o boot, porque daí você evita de usar você ou um funcionário da empresa para gastar energia ali em alguém que já pode fazer isso facilmente direto pelo boot. E sempre deixe uma opção, como eu deixei, de transferir o atendimento. No caso aqui, como é para conhecer um sistema, o cara pode querer comprar e para comprar ele vai falar com vendas. A pessoa que está cuidando daquela fila, ela vai transferir para o departamento que vai efetuar a venda, ou que vai efetuar o suporte, ou que vai fazer o agendamento, não sei. Mas sempre avalie essas opções. A gente está aqui no dashboard, agora um pouquinho mais completo. Você pode ver que já tem algumas informações aqui dos tickets de hoje, os atendimentos que estão acontecendo, pendentes, realizados. A gente já tem aqui atendimentos com avaliação, foi aquela avaliação que a gente fez no próprio vídeo. Quem está online, eu estou online porque eu estou aqui, mas aí o outro não está, porque eu estou numa outra aba aqui do Chrome. Mas já tem tempo médio, então o dashboard já está se criando aqui. Imagina isso num atendimento mesmo de fato, né? Você já tem muita informação aqui e dá para você ter bastante parâmetro do seu negócio, do atendimento do seu negócio. Uma ferramenta que eu deixei de falar e vou falar bem rapidamente aqui é o chat interno, tá? A gente tem um chat interno no sistema onde a gente pode conversar com usuários do próprio sistema aqui internamente. Então, o título. Eu coloquei um título, comunicado, coloquei o atendente 2 aqui para... e vou salvar. Escrevi uma mensagem qualquer aqui a título de exemplo, enviei. Tá aqui, ó. Entrou no chat interno. Aqui eu voltei para o atendimento, para o atendente 2. Se a gente for em chat interno, você vai ver que tem a mensagem aqui e ele é capaz de responder. Respondi a mensagem, vou enviar. E aqui nós temos uma conversa interna. Aqui, ó, já até apareceu aqui, né? Entre 2 usuários do sistema. Isso aqui é bem importante também, né? Porque aqui você pode comunicar um outro atendente que pode nem estar do seu lado, pode estar numa filial da empresa, pode estar num outro estado, uma outra cidade, que tem uma mensagem lá, acabei de mandar um cliente para você, é isso, explicar um pouco do caso. É útil também, tá? É algo bem útil e a depender do seu tipo de atendimento, isso pode ser extremamente útil. Vamos lá. Como é que funciona as campanhas, né? Primeiro, listagem. Listagem nada mais é do que você fazer a campanha. Lista de contatos. Aqui eu tenho uma lista teste que a gente vai usar para fazer um envio aqui de teste. Mas como você coloca uma nova lista aqui? Você clica em nova lista, escolhe um nome para ela, vou colocar um nome aqui, adicionar. Ela vai vir para cá. Aí aqui você pode baixar
a planilha de exemplo. Você clicar aqui vai baixar uma planilha que é para você usar ela para colocar contatos nela. E depois de preenchida você vem até aqui de novo e importa. Aí você vai pegar essa planilha sua de contato e jogar aqui. Vai importar lá para dentro, vai vários números. Se você quiser colocar um número manualmente, você vem e também pode colocar, sem problema algum. Então você pode adicionar números em massa, né, puxando aí uma planilha, ou colocar manualmente algum número. E aqui nós vamos voltar para as listas. Nós temos duas, eu vou apagar essa daqui porque não vamos colocar nada nela. E vamos usar a lista de teste. Configurações. Aqui são as configurações para evitar bloqueio no envio das mensagens. Então a gente tem 3 configurações que o sistema já traz, que são os intervalos, né? 20 segundos para cada disparo. O intervalo maior significa nesse caso que está aqui, a cada 20 mensagens ele vai demorar 1 minuto. Então ele vai disparar 20 mensagens com 20 segundos de intervalo entre elas. Quando chegar na 20ª, ele vai aumentar para 1 minuto. Depois ele volta no mesmo sistema. 20 a cada 20 segundos para 1 minuto de pausa. E a gente tem as variáveis. Eu coloquei algumas aqui, mas eu vou adicionar uma só para vocês verem como é que é. A gente vem aqui, coloca o atalho. Eu estou colocando numeração, que eu acho mais fácil. Boa tarde. Adicionei. Quando eu colocar esse atalho nas mensagens, ele vai substituir para o boa tarde. Esse atalho pode ser uma mensagem maior, tá? Até para você fazer várias mensagens diferentes, pode ser uma mensagem maior. Salvei as configurações, ok? A gente vai direto para a listagem. A gente vai fazer uma nova campanha, colocar um nome nessa campanha. Confirmação. Cara, isso é muito legal. Mas antes disso eu vou fazer aqui, vou pular ela aqui. Lista de contatos, a gente vai usar a lista 2, porque é a única que a gente tem. Conexão, a conexão Mercado Cotia, que é a nossa conexão padrão. Lembrando que, se você tiver mais de um WhatsApp, você pode escolher com qual WhatsApp você vai fazer os envios aqui. Dá para escolher. Então, se você tiver 3 WhatsApps cadastrados, você pode escolher com qual conexão que você vai fazer essa campanha. Agendamento, você pode agendar essa campanha. Tá? Eu vou agendar ela para hoje, 15 horas. E aqui nós temos a mensagem. Eu não vou usar variáveis dessa daqui, vou colocar uma mensagem aqui qualquer. A gente pode anexar um arquivo. Anexei a nossa logo. A gente pode mandar 1, 2, 3, 4, até 5 mensagens. E como que funciona a confirmação? Isso é muito legal. A confirmação é assim, se você habilitar a confirmação e colocar aqui, habilitada a confirmação, você vai e coloca boa tarde. O que vai acontecer? Essa mensagem principal só vai ser enviada se o cliente ou a pessoa que você está mandando a mensagem responder essa daqui. Então vai chegar um olá, boa tarde para ela. Se ela responder essa mensagem, a segunda mensagem vai. Se ela não responder essa mensagem aqui não vai. O que é interessante aqui? Muitos dos bloqueios do WhatsApp se dá pela pessoa não conhecer o seu número. Aí aparece aquela mensagem lá, isso é um spam, a pessoa clica, algumas pessoas clicam ali, o WhatsApp acaba bloqueando a sua mensagem. E também é muito mais difícil o WhatsApp bloquear se você já tem uma conversa com essa pessoa. E essa mensagem de confirmação, ela vem para isso. Você pode mandar lá, boa tarde, tudo bem, como está? Oi. Alguma mensagem persuasiva, a pessoa vai responder. E na hora que ela responder, aí sim você envia a mensagem que você quer mandar com a imagem que você quer enviar. Isso fica muito bom. Evita também bloqueios. A gente vai adicionar com a mensagem de confirmação, tá? Você pode ver que a gente tem aqui uma campanha programada. Ainda está a campanha habilitada, ainda não foi dada como concluída aqui. A gente pode, nesse caso aqui, se for uma campanha maior, pausar ela, editar ela, tá? Também podemos verificar o status como tal. Clicando aqui a gente vai ver, ó, contatos válidos, confirmações solicitadas, quantas foram confirmadas, entregues, conexão, a lista, tudo aqui, ó, um resumo aqui da sua campanha. Se eu acionar o outro aqui, ó, e vou responder, já chegou a outra mensagem. E se a gente der um atualizar, você vai ver que ele já tem 2 confirmações. Ó. Atualizou, 2 entregues, 2 confirmações. Então ele atualiza aqui basicamente online. Aqui nós temos a mensagem aqui no chat interno, teve uma mensagem que é aquela que a gente viu, né? E é isso. Basicamente são todas as ferramentas que o sistema pode oferecer. Então ele é um sistema muito completo, porque ele visa o atendimento, ele tem o boot, que é o chatbot, e também tem o envio de mensagens. Como eu disse antes,
O chatbot aqui não é focado em apenas responder. Ele é um sistema de atendimento, então você tem que focar também em atender o seu cliente, em ter um humano para atender o seu cliente. O envio não é um envio em massa, é um envio muito mais focado para os seus clientes. É claro que você pode colocar leads aqui, mas não é para você enviar 5.000, 3.000 de uma vez, né? É uma coisa muito mais contida, mas ele tem a ferramenta. Espero que tenha ficado todas as dúvidas claras. Esse vídeo é o vídeo que a gente fez, que é um tutorial e apresentação. A gente vai fazer um vídeo mais curto só apresentando o sistema e aí vai convidar todas as pessoas a assistirem esse se quiser se aprofundar um pouco mais nas ferramentas. Agradeço a todos, muito obrigado por estarem aqui. Ótimos negócios aí para nós.